No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma boa segunda-feira para você. Hoje é dia 4 de novembro, uma boa semana começando, e nós começamos dia 4 de novembro, começamos mais um mês, e sempre que vira o mês a gente tem nossas preocupações e conta sempre com você, o seu apoio econômico para que esse projeto permaneça no ar, né? A gente não gostaria nem de falar sobre esse tema, mas é uma questão que a gente precisa tocar, porque são projetos, tanto o Minuto da Unicidade quanto o programa de rádio, que precisam ser mantidos. E, claro, não só a oração é o número 1, né? O mais importante, a graça de Deus nas nossas vidas, a boa vontade de trabalhar, mas não é só disso que a gente consegue manter essa pequena estrutura funcionando. Então a gente precisa de pessoas movidas de boa fé, com desejo em que esse trabalho continue, porque aqui nós compartilhamos as verdades das Escrituras no mundo em que a Escritura vem sendo deixada de lado, a Escritura genuína, né, pura, vem sendo deixada de lado, e as pessoas não vivem só de oba-oba, né? A gente precisa de conhecimento puro, não aqui desmerecendo a todos os trabalhos, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o mundo tem muito engano, muita coisa aí, eu digo mundo religioso, né? E a gente precisa sempre estar falando as verdades, ainda que incomodem algumas pessoas. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre um assunto em que a gente recebe muitos pedidos para esclarecer, e também, claro, mensagens, e-mail de pessoas querendo refutar aquilo que nós ensinamos. Está lá em Colossenses capítulo 1, que diz assim: dando graças ao Deus Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Preste bem atenção. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse versículo é o 15 de Colossenses capítulo 1, eu li a partir do verso 12. Colossenses 1, 12 até o 15. E eu uso essa frase, eu li todo esse texto, peço que você leia todo o capítulo 1 de Colossenses, para você ter ampliar ainda mais com relação a esse tema. Mas as pessoas falam: olha, Tony, Jesus, você diz que ele é o Criador, que ele é o único Deus, que ele é o Deus verdadeiro. Não. Ele foi criado por Deus Pai. Ele foi criado por Deus Pai, e citam esse versículo aqui, justamente esse versículo, para informar para nós, para mim, no caso, para poder me contestar biblicamente, dizendo: olha, ele é o primeiro de toda a criação. Isto é, quando você lê dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, significa que antes de Deus fazer qualquer coisa, criar qualquer criatura, qualquer obra, ele fez primeiro o seu filho. Essa é a exegese do texto para muitas pessoas que professam a fé, não somente a fé trinitariana, como a fé unitarista. Então, esse texto ele é usado para sustentar. Será que é isso mesmo? Será que, fazendo uma exegese do texto, essa seria a interpretação? Porque, veja bem, ao longo da história do cristianismo, houve muita discussão a respeito do termo, né, do significado da expressão primogênito, que é um termo grego, né? Prótokos, usado amplamente no Novo Testamento. Por exemplo, é chamado de primogênito lá em Hebreus capítulo 1, verso 6 também. O texto que nós lemos, né, fala primogênito de toda a criação. Lá na carta aos Romanos, Paulo diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos ele é o primogênito. Apocalipse diz que ele é o primogênito dos mortos.
é o primogênito dos mortos. Aí mesmo, falando de primogenitura, aí mesmo, no texto que a gente leu, Colossenses capítulo 1, lá no verso 18, diz que ele é a cabeça do corpo da igreja, o primogênito dentre os mortos, para que tudo ele tenha preeminência. Veja que várias vezes essa expressão primogênito, ela é usada. No próprio texto, na própria passagem que diz que ele é o primogênito de toda a criação, diz também que ele é o primogênito dos mortos. E aí nós precisamos analisar essa questão, tendo em mente que, no meio da cultura judaica, os primogênitos, eles deveriam ser consagrados a Deus, como diz a lei. Você vai ler isso lá no livro de Êxodo, capítulo 13, por exemplo, lá em Lucas, né? Capítulo 2, lá fala que o primogênito recebe a herança dobrada em relação aos demais irmãos. Em primogênito, em Deuteronômio, capítulo 21, verso 15, também fala disso. A gente entende o quê? Que essa expressão primogênito era na Bíblia, tá? Quando ela está se referindo na Bíblia, a gente entende o quê? Que era o primeiro filho do casal. Lembra que Jacó deu um jeito de pegar a bênção lá do seu irmão Esaú? Então, porque Esaú era o primogênito. Então, o primogênito é o filho do casal, comumente se interpretando pelas Escrituras, e essa interpretação, ela está bem viva. Essa forma, essa única definição, melhor, essa definição majoritária, está na mente de muitas pessoas. É o primeiro filho de um casal. Jesus era o primeiro filho, era o primogênito de Maria e José também, não é? Ela se casou virgem, ela teve o Senhor Jesus virgem, foi um milagre. Então Jesus era o primogênito dentre muitos dos irmãos também nessa questão. Então, embora o texto, a palavra, a expressão, termo, primogênito, seja usado para apontar para o primeiro filho de casal, a gente não pode ignorar que essa expressão também é utilizada nas Escrituras em relação aos demais filhos que não eram mais velhos, mas que tenha se destacado. A nação de Israel, quando você faz um estudo, você busca essas informações, você vai ver que Israel também foi considerada por Deus o meu primogênito, não era a nação mais antiga da terra, não era a nação mais velha, mas Deus chama Israel de meu primogênito. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 22. O segundo filho de José com Asenate, lá no Egito, Efraim, também é chamado de meu primogênito, lá em Jeremias 31. Davi, que era o caçula de Jessé, é chamado também de meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Só você ler lá em Salmo 89, 27, é claro que ali também faz uma analogia, aponta também para Jesus, mas está se falando de Davi. Jesus aqui, eu queria até abrir um parênteses aqui rapidinho, para dizer o seguinte: se, ao usar esse texto aqui de Colossenses capítulo 1, verso 15, dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, para dizer que Jesus foi criado, então ele perde um atributo, que é a sua eternidade. Ponto. Ele não é eterno? Jesus é eterno. Tanto para a teologia trinitária quanto no unitarista, para os unicistas. Bom, a primeira coisa que Jesus deixaria de ser aqui, se tem um momento na história que ele foi criado, que ele é o primogênito, então ele perde esse título. Por quê? A expressão criada, ela tem um princípio, aponta-se para um princípio, ainda que seja em outro plano. Ainda que seja um outro plano. Por exemplo, entende-se o seguinte: você que está me acompanhando aqui na Rádio Betel, pensa comigo. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Presta atenção, Isaías 9:6. Pai da eternidade. Como que o Pai da eternidade, ele é o primeiro primogênito de toda a criação no que tange a sua criação? É o que eu falo, que a doutrina trinitária, ela é uma incongruência muito grande, é uma incoerência. Se ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador de todas as coisas, porque se você fizer uma exegese do próprio texto de Colossenses capítulo 1, diz o quê? O que diz lá? No verso seguinte, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Se ele, tudo foi criado por ele e para ele, como ele é o primogênito de toda a criação, você usa esse texto isolado, sem fazer uma análise do próprio texto, sem contextualizar com o texto direto, vem me dizer que ele foi criado. Você não se deu nem o trabalho de ler o texto todo apresentado para mim, apenas um versículo isolado. Diz aqui, ó, foi criado, é o primogênito, todo aquele é o primeiro a ser criado. Como? Ele que criou tudo, o trono. Ele criou o trono. Se tem um pai, fora ele, sentado num trono lá no céu, pois é, o trono para o papai sentar, quem fez foi ele, o governo do pai, ele que fez. Tudo no céu, não estou tirando de contexto não, leia, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu. E na terra, visível e invisível, seja trono. Então, se tem um trono no céu, foi criado por ele. O trono grande, o único trono que tem lá, ele que fez. O trono para o papai sentar foi ele que fez. Tudo foi criado por ele. Como que ele é o primogênito de toda a criação? Nesse sentido simplório da palavra, usado para contestar ou para me refutar a pregação da mensagem da unicidade de Deus. Quando Paulo diz, preste atenção, Colossenses 1, verso 15, quando ele diz que ele é o primogênito de toda a criação, é num contexto que o enaltece como Criador, que está acima de toda a criação. É isso que Paulo está falando, porque ele criou tudo na sequência. Se o próprio Cristo, presta atenção, fosse uma criatura do Pai, como alega alguns cristãos, ou melhor, a maioria dos cristãos trinitários, como poderia o texto acima dizer que tudo foi criado por ele? Se Cristo fosse sido gerado em algum momento da eternidade, como poderia ser chamado em Isaías 9,6 de Deus forte e Pai da eternidade? Simplesmente é uma questão que se usam para nos atacar sem pensar, sem se dar o trabalho de refletir. Primogênito de toda a criação quer dizer que ele é absoluto sobre toda a criação, porque nele habita corporalmente toda a plenitude, da divindade. Colossenses 2,9. Ele é a imagem do Deus invisível, Deus que não se podia ver, tornou-se visível, porque ele criou todas as coisas. Espero que nesse pequeno resumo você tenha entendido plenamente essa questão, que você tenha uma semana de bênção, e eu preciso de você para me ajudar a permanecer com esse trabalho precioso. Nós estamos na Rádio Betel, no Rio de Janeiro, 98,7. Estamos aí, né, com esse programa abençoado, programa Nossa Voz e o Minuto da Unicidade na internet. Você pode semear nesse ministério. E eu volto a dizer, não estaria aqui pedindo o seu apoio se não houvesse a necessidade. Jamais faria isso. Eu preciso sim da sua ajuda para me manter focado, me dedicando a anunciar as verdades que libertam. Você pode adquirir o livro, o e-book, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Para saber mais sobre este tema, no e-mail tonydesouza@gmail.com, Tony com 2 N's, Souza com Z, Tony, 2 N's e um I, né? tonydesouza@gmail.com, Souza com Z. Manda lá uma mensagem, nós enviamos para você o PDF do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, e você semeia nesse ministério. Você pode adquirir o seminário completo sobre o batismo nas águas. São meios que nós temos para que você possa nos ajudar a permanecermos firmes e fortes com esta mensagem poderosa. Eu vou ficando por aqui, desejo a você uma excelente semana, viu? Para você que está na rádio, você fica aqui com um louvor, nós voltamos em seguida orando por todos vocês. Um forte abraço, até amanhã. Minuto da Unicidade.